Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. O Evangelho Redivivo. Aqui está aquele que é maior do que o templo. O corpo humano é o templo do Espírito que nele habita. São Paulo dizia: não sabeis que sois o templo do Altíssimo e que o Espírito Santo habita em vós? Certamente o Espírito é superior ao corpo que habita. O corpo serve-lhe de instrumento apenas, e de forma alguma o instrumento poderia ser maior ou mais importante do que o operário que o emprega. Quando Cristo declara que é maior do que o templo, indica que o espírito do homem é superior ao corpo, ao instrumento, ao mecanismo que utiliza. A consciência relativa do homem comum se identifica com o corpo e perece com ele, mas a consciência superior transcende ao corpo e lança-se na eternidade. Mas se vós tivesses conhecido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sustentar os mandamentos pela brutalidade da condenação, sem misericórdia e compaixão, foi e ainda é o método adotado pela mentalidade fria e materialista do mundo. Assim, aqueles que conquistam um grau mais avançado de consciência e procuram libertar-se da letra da lei são sempre apontados como transgressores e condenados. A mentalidade mundana, egoísta e conservadora não perdoa nunca aqueles que não se sujeitam às normas rígidas que sustenta por interesses, por hábitos e tradições. Dar pouca importância a esses costumes e normas tradicionais é atrair fatalmente a antipatia, a crítica e o ódio. Para o homem superior só há uma lei, a que lhe dita a consciência, que ele segue e obedece por força de seu próprio entendimento e porque sabe que está atendendo ao seu próprio bem superior. O espírito do homem é senhor de todos os mandamentos, de todas as regras e ordenanças, não porque possa revogá-las ou deixar de cumpri-las, mas porque pertence a um nível superior de existência e não poderia nunca sujeitar-se a condições inferiores. A consciência superior não pode deixar de manifestar o mais profundo respeito e compaixão pelas condições de decadência e infelicidade do homem comum. Não critica e não condena, porque reconhece as razões do egoísmo, dos erros e fraquezas humanas. Não se ergue como juiz nem como crítico. Não procurará nunca confundir e preocupar a mentalidade do fraco, daquele que a vontade é tão débil que se curva ao mundo, como a cana se curva ao vento. Mesmo que essa cana já esteja quebrada, não a esmagará sob a planta do seu pé. Mesmo que seu próximo esteja alquebrado e vencido, não erguerá a sua voz para criticá-lo ou condená-lo. Mesmo que esteja seu próximo com a fé tão fraca como um fogo que se extingue na torcida que fumega, não procurará apagar os últimos lampejos que ainda iluminam o seu coração. O mais absoluto respeito à liberdade dos outros é a característica essencial da consciência espiritual, que nunca tripudia sobre a fraqueza do homem comum e evita sempre perturbar-lhe a confiança e a esperança. Todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui faz Cristo uma referência às condições da alma humana, que deve ser observada com a maior atenção. A alma humana é também um reino, no qual muitas forças e potências se manifestam, e onde surge uma consciência, que há de gradativamente desenvolver-se e conquistar a suprema autoridade e dominação como Senhor e Rei. No atual estado de evolução, a alma humana é ainda um reino dividido. A consciência relativa do homem comum é ainda fraca e incapaz de dominar a situação. As forças e elementos que compõem esse reino dividido lutam incessantemente pela conquista do poder supremo, pelo domínio completo do homem, e para isso procuram envolver a consciência e dominá-la. O resultado desse estado de coisa, dessa desordem e divisão,
é a dissolução de todo o reino, pois qualquer nação estrangeira poderá invadi-lo e conquistá-lo. É o que acontece também com a alma humana. Acaba por ser invadida e conquistada pelas forças brutais da mentalidade mundana, que lhe impõe seu jugo e escravidão, levando-a por fim à ruína. A consciência do homem comum não chega nem mesmo a perceber que é um escravo em sua terra, que não age por si mesmo, que não tem vontade própria e só obedece a vontades alheias, que não é senhor de si mesmo, que é levado por impulsos estranhos, brutais e irresponsáveis. O que chamam educação não é mais do que uma massa de sugestões mais ou menos errôneas e falsas, que se recebe desde o berço e se tornam poderosas e senhoras do homem. Na maioria dos casos, a consciência não chega nem mesmo a reconhecer a situação e deixa-se levar sem nenhuma reação. Diante das sugestões estranhas, a consciência do homem comum é indefesa e não sabe como reagir. Com as forças da alma dividida e desordenada, com a vontade fraca e abatida, com a consciência desorientada, torna-se o homem comum uma presa fácil, um campo aberto a toda sorte de sugestões que nele se fixam e o impelem num automatismo fatal. Muitos são os que, em raros momentos de lucidez, de momentânea libertação da consciência, percebem a terrível realidade do seu reino dividido e desolado, da sua impotência e da sua escravidão. Aí se tornam, em geral, pessimistas e desanimados, com tendência a abandonar-se completamente aos impulsos cegos. Preferem abandonar-se nessa luta que consideram inútil. Mas esses momentos de lucidez são preciosos, porque os levarão um dia ao reconhecimento da necessidade de reorganizar as suas forças internas e iniciar a luta consciente para a conquista do seu reino interno, expulsando as forças invasoras que lhe dominam a alma e a desorganizam. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Só podemos agir contra o nosso espírito quando não agimos a seu favor. Se não favorecemos os nossos interesses espirituais, estaremos seguramente prejudicando-os. O que não favorece a nossa evolução e não corresponde às nossas necessidades superiores será sempre um prejuízo de consequências fatais. Por outro lado, no campo do espiritualismo, tem aparecido uma imensa variedade de escolas, de ensinos e de mestres que ignoram e desdenham a Cristo, que desprezam os evangelhos e seus métodos e pretendem substituí-los por séries intermináveis de ensinamentos e teorias com que encantam os ingênuos e desprevenidos. Não seria preciso dizer-se que tudo que nos afasta das realidades do cristianismo é contra os nossos legítimos interesses espirituais. O que mais importa é que procuremos compreender a Cristo e o trabalho de redenção que Ele realiza. Todo ensino que exalta a personalidade, que aumenta as vaidades e pretensões, que pretende poderes e vantagens sobre os outros, que garante vantagens materiais e conquistas fáceis, afasta-se perigosamente do cristianismo. É contra Cristo. O método cristão é interior e não exterior. Aplica-se ao desenvolvimento da individualidade, não da personalidade. É dirigida à conquista da consciência superior, da união consciente do Cristo interior, o Espírito dentro do homem. Cristo veio para unir todos os homens num mesmo sentimento de amor e fraternidade. E isso só será possível com a expansão da consciência e com o entendimento espiritual que despertará novamente na humanidade esse sentimento universal de unificação, de amor e de cooperação fraternal. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Ao que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no outro.
O Espírito Santo representa e dirige todas as forças criadoras da natureza e do homem. O homem também é um ser criador. Cria fisicamente. Cria o seu ambiente psíquico, emocional e mental. Cria as suas condições e o seu destino. O princípio de toda criação é a palavra, o movimento vibratório, que constitui a força interna e oculta de coesão e materialização de todas as formas. Por blasfêmias, entendemos toda palavra ofensiva aos princípios espirituais e contrária às leis superiores da evolução. A palavra grega logos, aqui traduzida por palavra, significa também pensamento, verbo e ação. A blasfêmia ou pecado contra o Espírito Santo pode expressar-se, portanto, de 3 formas: pelo pensamento, pela palavra e pela ação. Empregando a sua força criadora, o homem cria os elementos mentais e psíquicos que o impelem à ação e se concretizam em atos no plano material. Uma vez exteriorizados, esses elementos estabelecem em redor do indivíduo as condições que lhes são correspondentes. Sendo contrários e opostos às leis da evolução espiritual, constitui um obstáculo ao desenvolvimento normal do indivíduo, de graves consequências futuras. Pecar contra o Espírito Santo é empregar erroneamente e mal as próprias forças criadoras, é desviá-las dos seus legítimos propósitos. No plano mental, é dedicar-se à criação de um ambiente de fantasias, de ilusões e de ideias falsas e extravagantes, de pretensões intelectuais, de vaidades, de prepotência e dominação. Pecar contra o Espírito Santo é empregar erroneamente e maldosamente o poder da palavra para semear a dúvida, a discórdia, a desarmonia, o ódio. Pecar contra o Espírito Santo é, em outro sentido, a perversão e desperdício das forças criadoras, dos excessos sexuais, que enfraquecem e degeneram os mais importantes instrumentos de expressão da consciência, o cérebro e o sistema nervoso. A ligação entre o cérebro e os órgãos geradores é um fato apontado pelo ocultismo em todos os tempos e constatado hoje pela ciência. O esgotamento sexual degenera as faculdades da inteligência e impede a evolução espiritual. Uma parte das forças sexuais constrói o cérebro e deve prepará-lo para a maior expressão da consciência. É por isso que a castidade racional é o primeiro requisito indispensável a todo aspirante. Toda a perversão e desperdício das forças criadoras atrasa a evolução, porque impede o desenvolvimento normal dos veículos superiores de expressão, podendo ainda degenerá-los a ponto de não mais ser possível ao indivíduo continuar em nosso plano evolutivo. O pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque produzirá fatalmente as suas consequências nesta e nas próximas vidas terrestres. Reconhecei que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Como a árvore, o homem produz seus frutos, suas palavras, seus atos, e pelos seus frutos será classificado. Embora em sua pretensão e em sua vaidade, todo homem se julga bom e se julga melhor do que os outros. Só seus frutos o classificarão realmente. Só suas palavras e seus atos determinarão as suas condições e o seu destino. Com as palavras, as ações dependem dos seus pensamentos e sentimentos. Segue-se que, em realidade, o homem é bom ou mau, conforme os pensamentos e sentimentos que alimenta, e que o levarão a atos que lhes correspondem. Alimentar maus pensamentos e maus sentimentos é obrigar-se a realizá-los fatalmente, mais cedo ou mais tarde, porque constituem impulsos internos cada vez mais poderosos, que acabarão por impelir o homem à ação, até mesmo contra a sua vontade. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É a consciência que determina a responsabilidade.
Só somos responsáveis por aquilo que temos consciência. E o pecado é toda a ação cometida contra os ditames da consciência. É a própria consciência, portanto, o único juiz do homem que o justificará ou condenará, e o seu juízo é inexorável. Facilmente julgamos os outros, com a consciência que temos e o conceito que fazemos do bem e do mal, e a nossa palavra de julgamento alheio será a medida fatal do nosso próprio julgamento, porque com ela determinamos o grau da nossa consciência e da nossa responsabilidade. Por outro lado, verifica-se que não temos direito nenhum de julgar os outros, porque nunca poderemos avaliar exatamente o grau de consciência de cada indivíduo e a sua responsabilidade real. Importa compreendermos que, espiritualmente, somos responsáveis e seremos julgados de acordo com o nosso grau de entendimento e na exata medida da nossa palavra de julgamento dos outros. É esse julgamento interno permanente que determina as nossas condições psíquicas e o nosso destino, o nosso bem ou o nosso mal, a nossa felicidade ou desgraça. Então alguns escribas e fariseus disseram: Mestre, queremos ver algum milagre feito por ti. Os escribas e fariseus, já vimos, representam as duas classes mundanamente mais elevadas dos intelectuais e religiosos, que estudam muito, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca se libertam do materialismo e do apego às ilusões da forma. São esses, em geral, que sustentam a opinião de que não se deve crer em nada que não seja demonstrado e provado materialmente. Nesse sentido, os intelectuais são os mais exigentes. E, nos nossos tempos, também os religiosos não passam de intelectuais disfarçados, sustentando apenas por conveniência uma tradição religiosa que lhes garante prestígio, posição e fortuna terrestre, as únicas coisas que realmente lhes interessam. São esses que exigem provas, demonstrações e milagres para crer, sem nunca poderem perceber que as provas materiais, por maiores que fossem, de nada valeriam para aqueles que não estivessem em condições de entendê-las. Assim como uma experiência de física e química nada representaria para um ignorante. Um milagre pode causar admiração, pode embasbacar e confundir o ignorante, como os ilusionismos de um artista de circo, mas não o convencerá nem esclarecerá sobre as realidades espirituais para as quais não está preparado. Provas e milagres jamais convencerão alguém, como não poderiam dar-lhes capacidades superiores de entendimento, que se conquista com um árduo esforço próprio, investigação e sacrifício. Em todos os tempos, a mentalidade mundana pediu provas e milagres para crer em coisas espirituais, e com isso demonstrou sempre a sua ignorância e incapacidade de entendimento. Cristo não atendeu e não poderia atender ao absurdo pedido que lhe fizeram os escribas e fariseus, como jamais qualquer adepto ou iniciado conseguirá em fazê-lo. Tem aparecido, entretanto, quem pretenda dar provas por meio de um psiquismo ignorante e pretensioso, que nada tem de espiritual. Por toda parte tem surgido uma pretensa ciência que procura empregar para efeitos físicos as forças psíquicas mais inferiores, e as consequências dessas ignorantes tentativas têm sido desastrosas. O hipnotismo e o espiritismo entram nessas categorias de meios de demonstrações, de provas e milagres, assim como a baixa magia e a feitiçaria. Não importam as aparências intelectuais e científicas com que se revestem essas demonstrações e milagres. São como moedas falsas, que pretendem substituir as verdadeiras. Todas essas provas e demonstrações são sempre produtos de anormalidades psíquicas, de desordens e desvios das forças vitais, que acabam por causar as mais desastrosas perturbações. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O que mais caracteriza a nossa época evolutiva é o materialismo, a descrença, o abandono de todo interesse pela vida espiritual. A humanidade tornou-se materialista e terrestre. O abandono de todo idealismo espiritual
e dos legítimos ensinos superiores, lançou a humanidade nas malhas de um egoísmo brutal que, como não poderia deixar de acontecer, tornou-a má e perversa, à proporção que a personalidade se desenvolvia e se libertava de toda a direção espiritual. Mas o homem se tornava incapaz de sentir e de acompanhar os impulsos superiores do seu próprio espírito, que não mais podia dirigi-lo. Em lugar de atender à sua natureza espiritual, o homem abandonou-a para ligar-se de corpo e alma ao mundo que o escraviza. É por isso que Cristo considera esta geração como adúltera. A alma humana abandonou seu esposo divino para entregar-se ao mundo de ilusões, que a encantou numa ligação ilegítima e desvirtuada. A história de Jonas é um símbolo da história do próprio espírito humano. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o espírito humano permaneceu 3 épocas evolutivas passadas, encerrado e aprisionado nas coercitivas condições do mundo material, mas deve libertar-se na 4ª época, a que estamos agora vivendo. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas quando o espírito imundo estiver saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não acha. Então diz: voltarei para minha casa donde saí, e ao chegar, acha-a desocupada, varrida e ordenada. Depois vai, e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, e ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O homem é criador com maior ou menor capacidade. Com sua imaginação cria ideias que se concretizam em pensamentos. Cria com suas palavras e seus atos os elementos psíquicos que se exteriorizam, dinamizados pelos seus desejos, sentimentos e emoções. Nas condições atuais da evolução, o homem não tem feito mais do que exteriorizar criações inferiores, em consequência do seu egoísmo, da sua ignorância, da sua perversão. Tem povoado o seu ambiente psíquico das mais baixas e bárbaras criações, de elementos inferiores e pervertidos, que Cristo chama de espíritos imundos. Mas por uma lei natural e fatal, esses elementos psíquicos exteriorizados pelo homem voltarão a ele, inevitavelmente. Devem consumir-se através do seu Criador. É o que determina a lei de consequência e faz a força do destino. Porém, o mal exteriorizado volta sobrecarregado, com a carga de todos os prejuízos causados fora do seu Criador. Toda a exteriorização de elementos inferiores traz mais cedo ou mais tarde uma carga de forças inferiores muito maior do que a exteriorizada. Estendendo a mão para seus discípulos, exclamou: Eis minha mãe e meus irmãos, pois aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e mãe. A consciência espiritual não pode fazer distinções especiais, não pode sujeitar-se aos laços do sangue, porque é superior a todas as condições terrestres. Pais, mães e irmãos significa apenas relações terrestres. Por força das condições atuais da evolução, mas em realidade encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos semelhantes, lutando pela conquista de nós mesmos. Sob o conceito espiritual, só pode haver uma distinção: os que se despertam para a vida espiritual e são mais ou menos conscientes do seu espírito, e os que ainda não puderam despertar-se e continuam no sono da morte. Os primeiros estão realmente unidos espiritualmente por laços eternos, sob a proteção direta de Cristo, e caminham para o seu reino.